Bom dia, Gaspar. Só dar alguns minutinhos aí para o pessoal terminar de chegar. Daqui a pouco nós vamos continuar, tá? Daqui a 2 minutinhos, tá, gente? A gente começa, cada tempo do pessoal chegar. Vamos lá, gente, dar início? São 9h04 já. Até o pessoal chegar, né? Os 4 minutinhos, tá bom demais. Manu, não esquece de colocar seu nome completo, tá bom? Lá no chat. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente poder dar início. Segunda-feira a gente começamos a falar sobre estatística, e a gente está fazendo um tour aí por todo esse processo que envolve estatística, né? A última coisa que nós falamos foi justamente em relação à parte de gráfico, né? Ó, a Milena está chegando. Ué, tá. E aí nós vamos falar, deixa eu só voltar esse slide anterior aqui, que eu acho legal a gente fazer uma recapitulação, falar rapidinho dele, que é as mídias de tendências, né? Central, tá? E aqui essas mídias de tendência central, ela tem duas funções. Centralizar as informações, isso é na questão de análise, tá, gente? E na questão da dispersão, tá? A centralização vai ser dada pela média aritmética, pela mediana e pela moda. A dispersão vai ser dada pelo intervalo de variação, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. A gente vai ver isso, cada item desse, no seu detalhe, tá bom? Então, vamos ver aqui, vamos dar prosseguimento. A média aritmética, tá? A média aritmética é algo que a gente é muito comum, né? Está presente aí no nosso dia a dia, por exemplo. A média de vocês, anual, por exemplo, é a somatória dos 4 bimestres, dividido por 4, né? Dividido pela quantidade. Então, aqui, no exemplo, uma livraria vende a seguinte quantidade de livros de literatura por semana. Então, na segunda-feira ele vendeu 28, na terça 23, na quarta 22, na quinta-feira 27, na sexta 25 e no sábado 13. Se a gente fosse tirasse uma média aritmética disso, a gente iria somar todos os valores de cada dia,
né? 28, mais 23, mais 22, 27, 25, mais 13, que corresponde a cada dia da semana que foi vendido, e dividir pela somatória, pela quantidade de dias, né? São 6 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá bom? Espera aí, deixa eu só liberar o pessoal aqui da sala. E aí, o resultado disso, né? Deu 138 a somatória, dividido por 6, deu 23. Então, ele tem uma média diária de 23 livros vendidos, tá bom? Dúvidas em relação a isso? Bom dia, Brian, seja bem-vindo. Então, olha só, aqui, show, Gaspar, e aqui a gente tem uma pequena nomenclatura, tá? O X com tracinho em cima indica, em estatística, que é a média aritmética, tá bom? Isso é só um símbolo aqui. Então, vamos lá. Aí tem a parte aqui gráfica, que vocês podem colocar, né? Então, aqui, ó, eu tenho os dias da semana, e aqui eu tenho a quantidade de livros vendidos, tá? Cada cor aqui representa um dia da semana. Beleza? Aqui são os intervalos, né? Todo gráfico tem um título, como já falei isso para vocês, ó. Livros vendidos na semana. Esse gráfico aqui é um gráfico de barras. Poderia ser de setores? Poderia, sem problema nenhum. Poderia usar aqui um gráfico de pictograma? Poderia, sem problema nenhum. Né? Eu iria trazer símbolozinhos de livros, né, correspondente à semana, sem problema nenhum, tá? Poderia usar qualquer um daqueles gráficos que a gente viu lá atrás, na segunda-feira. Então, a média aritmética significa se a venda diária dessa semana fosse sempre a mesma, ou seja, 123 livros por dia, obteríamos o mesmo livros vendidos, que é 138, tá? Que é o total aqui por semana. Assim, na quarta e no sábado, a venda diária foi baixa, né? Na média. Aí a gente começa a análise, né? Se a média por semana é 23, então, por exemplo, aqui, ó, na quarta-feira, eu vendi 22 livros, então vendi abaixo da média. A mesma coisa aqui no sábado, vendi 13. Se a gente analisar aqui, a venda mais baixa de livros foi no sábado, que deveria ser mais alta, né? Se a gente parar para analisar, as pessoas ficam em casa no sábado, né? A maioria das pessoas folgam no sábado. Então, tem tempo para resolver as suas coisas particulares, ir no shopping, ir numa loja, né? Então, aqui, sendo que o pico mais alto de venda, no caso dessa livraria, foi na segunda-feira. Olha que estranho. O Dia Internacional da Preguiça foi vendido na segunda-feira, né? E em cima disso aqui, galera, a pessoa que é dona dessa livraria poderia criar algumas estratégias para melhorar as vendas, tá? Então, a estatística vem justamente para isso, né? Para ajudar as pessoas que estão envolvidas nisso, sejam empresária, é muito utilizado por os empresários, né? Mas seja por vocês mesmos, por exemplo, ao administrar as notas de vocês, vocês podem saber mais ou menos, se você pegar, fazer o rol das suas notas, que na verdade é o boletim, né? Você vai ver lá, a nota mais baixa que eu tirei foi aqui, foi em português, então é nesse ponto que eu tenho que atacar. E traçar estratégias de melhoria contínua, né? Então, a estatística, ela vem nos proporcionar esse tipo de coisa, tá? Qualquer dúvida, você pode me interromper, tá? Eu tô aqui com o chat aberto aqui, então, de vez em quando, eu dou uma olhadinha aqui, tá? Para ver se vocês escreveram alguma coisa. Então, o símbolo somatório, ó, eu tenho essa letra grega aqui, que é o sigma, tá? Ele significa somatório. Então, olha só. O símbolo somatório é usado para escrever abreviadamente algumas expressões que envolvam adições cujas parcelas podem ser indexadas. Indicamos a adição de termos f de i, lembra da frequência? Então, a frequência lá, aonde o i é variando de 1 a n. Então, a gente tem essa classificação aqui, esse símbolo, né? Símbolo matemático aqui. Então, exemplo. Na venda de livros, que foi que a gente acabou de ver lá, o somatório iria de 1 até 6, né? Ou seja, representando aqui os dias de semanas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é isso?
Então, é dado, olha, a frequência de 1, com a frequência de 1 significa o quê? A segunda-feira foi vendido quantos livros? 28. O F2 é a terça-feira, que foi vendido 23 livros, tá? Da onde eu estou tirando isso? Pessoal que chegou depois. Deixa eu voltar aqui, ó. Daqui, ó, dessa tabela aqui, ó. Tá vendo? Na segunda-feira foi vendido 28 livros, na terça 23, na quarta 22, aqui é meu F1, meu F2, meu F3, meu F4, F5 e o F6, tá? É dessas informações que está sendo citado lá na frente. Deixa eu voltar lá. E a somatória de tudo deu 138. Agora nós vamos ver a média aritmética ponderada. A gente viu a média aritmética? A média aritmética. Agora nós vamos ver a ponderada. A média aritmética ponderada. Existem outros tipos de médias, tá? Então vamos acompanhar aqui, ó. Uma gincana de 5 fases, de A a E. Essas aqui são as fases, com diferentes níveis de dificuldade. Por isso, os pontos obtidos de cada fase são corrigidos pela multiplicação de pesos diferentes. Então, aqui na média aritmética ponderada, a gente atribui pesos, tá? Para isso. Isso é muito utilizado em concurso público, gente. Quando vocês fizerem qualquer concurso público, sempre leiam o edital, porque no edital vai estar lá dizendo como é a forma de pontuar cada questão, tá? Tem concurso que vem assim, verdadeiro ou falso. E aí, quando for verdadeiro, você vale 2 pontos. Quando for falso, a pessoa só ganha 1 ponto ou não ganha nada, né? E aí tem um cálculo a ser feito especificamente. Ou não. Então, ele pode dizer assim, olha, das 50 questões, se você fizer 25 questões, ou seja, acertar a metade, já passou, né? E aí, quer dizer, na verdade, ele está pegando a média simples, 50 dividido por 2, que dá 25. Ou então ele pode dizer assim, olha, para as questões de português, que geralmente os concursos têm português, matemática sempre, tá? Conhecimento específico da área, ok? Tem essas 3 áreas aqui. Então, ele pode falar assim, ó, para português você vai ter que ter um peso aí para cada questão de 2 pontos. Então, se você acertar, você tem uma pontuação além aí de 2 pontos. Você vai multiplicar por 2. Para matemática, vamos supor que essa pontuação seja 3, né? Esse peso seja 3. E a específica de 5 pontos, né? E aí se faz pelo cálculo da média aritmética ponderada. E aí isso vem descrito no edital, tá? Isso é muito comum. E tem diferença. Se você pegar um valor, os mesmos valores de uma média aritmética, e pegar os mesmos valores, atribuindo alguma pontuação, né, alguns pesos, para fazer a média aritmética ponderada, vocês vão ver que a diferença de valores no resultado é totalmente diferente. Às vezes é mais vantajoso ter a média aritmética, e às vezes é vantajoso ter a média ponderada, né? Vai depender do ponto de vista. Eu trabalhei numa escola em Campo Grande, isso. Lá eles trabalhavam com a média ponderada. Era bem interessante. A maioria das escolas que eu trabalho é a média aritmética, normal, né? Soma-se tudo e divide pela quantidade. É mais simples, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso problema, né? Nosso probleminha. Então, os pesos aqui, ele está falando que o A vale 12, o B vale 7, o C vale 5, o D vale 6 e o E vale 8. Então, nós temos a tabela aqui da equipe azul, luz azul, aonde aqui tem as fases. Aqui eu tenho a pontuação que a equipe fez em cada fase. E aqui eu tenho os pesos correspondentes a cada fase. Então, na primeira fase, ele tem o peso 12, ou seja, pegou 600, multiplicou por 12, que aí eu tenho os pontos total. Então, ele fez aqui, ó, 7.200 pontos. Ele não fez 600. No final da contagem, na verdade, vai valer 7.200. E assim ele fez a multiplicação dos demais, tá? Como que eu faço essa média? Olha, eu vou pegar, primeiro passo, vou pegar o ponto aqui que ele fez, nesse caso, esse ponto, vou multiplicar por 12. O resultado eu vou somar com esta pontuação vezes 7, que eu vou somar essa pontuação vezes 5, que eu vou somar essa pontuação vezes 6, e que vai somar essa pontuação vezes 8.
Tudo isso dividido pela quantidade, pela somatória dos pesos. Tá vendo aqui, ó? 12 mais 7 mais 5 mais 6 e mais 8. Primeiro vai multiplicar e depois vai somar a parte de cima. Então, tá aqui o resultado das somatórias. Depois vai somar tudinho aqui. Vou ter essa informação aqui, ó. Aqui embaixo, somando, dá 38. Depois vou dividir. Nessa divisão aqui, deu um valor aproximado. Como que eu sei? Por causa desse símbolo aqui. Eu tenho um tracinho, um tio, ou então posso ter um sinalzinho de igual e um tio. Ou então posso ter 3 tiozinhos, tá? Tudo isso é um símbolo de aproximadamente. Olha aqui, ó, o X com um tracinho em cima, tá vendo? Isso indica que é uma média, tá? Lembra a questão do símbolo que eu falei para vocês? Então, portanto, a equipe A Luz Azul fez uma média aproximadamente de 1.745 pontos em cada fase, tá? É uma média aqui. Então, essa é uma média aritmética ponderada. A diferença é que aqui nessa média, a gente vai trabalhar com peso, tá? Na média aritmética simples, não vai ter isso. Na ponderada, vai. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Vamos prosseguir, então. Então, nós temos aqui, ó. Aí eu tenho uma escrita matemática aqui, tá? Mas a forma de resolver é aquela que eu passei para vocês. Ó. Vou somar a multiplicação, né, de cada a frequência e o item correspondente que a gente viu, tá? Isso aqui é só uma nomenclatura matemática. E aí eu faço a divisão. Vamos ver agora a mediana. Então, para a gente poder analisar como se determina uma mediana, vamos observar esses exemplos aí, ó. As 9 classes do terceiro ano de ensino médio de uma escola têm, respectivamente, apertei sem querer aqui, 37, 28, 40, 41, 45, 37, 37 novamente, 41 e 44 alunos, tá? São 9 turmas. Cada turma tem esse quantitativo de alunos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar esses dados em ordem crescente, tá bom? Se eu tenho 9 classes, né, 9 turmas, eu vou dividir isso no meio. E aí, é o que ele apresentou aí, ó. 4 valores para um lado, 4 valores para o outro, e sobrou um no meio, né? Então, esse meio vai ser a minha mediana, tá? Então, tá aqui, ó. Então, a minha mediana é o quê? 40 alunos. Olha aqui, ó. A distribuição de um número ímpar, que é esse caso, porque eu tenho 9 turmas. Há 4 valores à esquerda, de 40, e 4 valores à direita, de 40. Olha aqui, ó. Eu tenho 4 valores para cá e 4 valores para lá. E sobrou um item, que é o item central, tá? Dizemos que o valor central dessa distribuição é 40. E a mediana? Então, a mediana aqui, ó, vai ser 40. E a nomenclatura na estatística, como que a gente fala, né? É o M de mediana e o D aqui, ó, MD, tá? É igual a 40. Então, aqui é importante vocês colocarem em ordem crescente, tá bom? Essa é a informação. Então, o valor que ocupa a posição central é um conjunto numérico colocado em ordem crescente ou decrescente. É chamado mediano. Então, vocês podem também colocar em ordem decrescente, que vai dar a mesma coisa, tá? Como é o ponto central, então, independente seja crescente ou não. Aí, olha só. A gente viu com ímpar, né? Tem a situação se for par. Se fosse, por exemplo, aqui, ó. Ele está falando, se a distribuição tiver um número par de dados, não existe uma central, mas 2 valores centrais. Nesse caso, a mediana é a média aritmética dos valores centrais. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Olha,
eu tenho, vamos supor que isso aqui é tudo classe também, tá? Colocou em ordem crescente já. Eu tenho 3, 6, 8, né? Eu tenho 8. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, na verdade, eu tenho 3 para esse lado, 3 para esse outro, sobrou 2. Então, vou pegar esses dois valores aqui, que é o 30 e 32, vou tirar uma média. Vou somar os dois e vou dividir por 2. E aí me dá 31. Então, a mediana deste intervalo de valores, e aí independente seja classe, se seja peso, se seja altura, seja qual a variável que for, tá? Se for par, sempre o processo vai ser assim. Vocês vão pegar os dois itens centrais, vão tirar uma média simples, tá? E aí, o valor que der vai ser o valor da sua mediana, tá bom? Então, a mediana como média não precisa ser necessariamente um elemento desse conjunto. No primeiro exemplo, a mediana foi 40, que é um elemento da distribuição, né? No segundo exemplo, a mediana é 31. Ele não é um elemento da distribuição, tá? Observe que os valores são diferentes. Moda, gente. A palavra moda já remete a gente a alguma coisa, né? A moda, ela tem tendências, não é isso? E é aquele cara que mais usa. Por exemplo, na nossa escola, a moda é usar a blusa do colégio, né? Porque todo mundo usa, ok? Então, aqui, para a gente poder analisar, tem um exemplo aqui, ó. Feita uma pesquisa para saber o número de irmãos de cada um dos 30 alunos de uma classe possui, obteve os seguintes dados. Então, eu tenho toda essa numeração aí. O que foi feito aqui? Foi feita a contagem, foi feita a centralização dessas informações. Então, aqui eu tenho os irmãos que não têm nenhum irmão. Aí eu vou contar, olha, 1, 2, 3. Coloquei o 3 aqui. Número de irmãos que tem um irmão. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocou 6 aqui. E assim foi preenchendo essa planilha, tá? Aqui é uma frequência. Lembra que a frequência a gente está centralizando as informações? A gente está codificando isso. Então, observe que o número de irmãos varia entre 0 e 5, ou seja, de nenhum irmão até 5 irmãos. O que mais aparece nessa tabela aqui é quem? É o número 13. Então, eu posso dizer que a moda é ter 2 irmãos. Tá bom? Tranquilo isso? E a nomenclatura na estatística é um M com um O aqui embaixo. Nesse caso aqui não é 13, mas sim o irmão, né? Que a gente fala, falando os números dos irmãos. É o número 2. Tá bom? Então, a moda é um conjunto de valores e um valor que aparece com o maior número de vezes. É aquele cara que mais se repete, tá? É o maior valor de frequência absoluta. Então, um conjunto de valores que pode ser uma moda só, pode ter um caso que só pode ter um caso, né, de moda. Ou seja, que não apresenta moda nenhuma. A gente tem uma turma de 30 alunos e todo mundo é diferente. Ninguém é igual. Então, ali a moda é só uma. Posso ter 2 modas, posso ter 3 modas, posso ter 4 modas, né? O que seria isso? Por exemplo, numa turma de 30 alunos, eu tenho 5 alunos que usam tênis branco. Então, essa é a moda. Ou eu posso ter uma turma de 30 alunos que não tem que não usam tênis, né? Então, não tem moda, né? É a modal, não tem moda nenhuma. Eu posso ter uma turma que usam tênis, né? Porém de tamanhos diferentes. Posso ter 2 modas aí. É o mesmo modelo, porém de tamanhos diferentes. Posso ter 2 modas, por exemplo, tá? Então, eu posso ter mais de uma moda, eu posso ter moda nenhuma. Então, vai depender muito do que for proposto nos exercícios. Então, medida de dispersão. A gente viu a parte da centralização, agora é da dispersão. Dispersão é separar, né?
Para caracterizar um conjunto de dados, esse conceito é importante vocês entenderem, tá? Em estatística, nem sempre são suficientes a média, a moda e a mediana, principalmente quando esses dados estão muito espalhados, né? E queremos medir o grau desse espalhamento. Em alguns casos, temos que recorrer a outros parâmetros, chamados medidas de dispersão. Então, vamos estudar 3 deles, tá? Desvio médio, variância e desvio padrão, tá bom? Desvio médio. Para a gente estudar o desvio médio, vamos analisar essa tabela aqui. Essa tabela é simples, olha, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, tá? O que nos mostra é a nota de um aluno, as notas de um aluno de matemática durante um ano letivo. Então, o que a gente vai calcular? A média aritmética dele normal. Somei tudo, dividi pela quantidade. Está aqui o 7. Agora, nós vamos fazer a diferença de cada uma das notas e a média. Então, vou pegar aqui esse 5 aqui, vou subtrair por quem? Por menos 7. Então, tá aqui, ó. É o primeiro caso. Então, meu x1, que é a minha frequência, que é esse carinha aqui, menos a média que eu achei, tá? E deu menos 2. E assim vou fazer para cada elemento. Esse processo é o desvio para a média, tá? Então, a média aritmética dos valores absolutos e dos desvios valores absolutos dos desvios para a média de uma medida de dispersão, chamada desvio médio, que é indicada pelo D e o Nzinho, tá bom? Então, o desvio médio vai ser isso. Vou tirar a média aritmética normal, tá? De cada elemento e depois vou fazer a subtração de cada item, de cada frequência. Então, feito isso, tá vendo aqui, ó? Eu tenho cada um deles. E eu falei para vocês é o quê? Desvio médio. Médio, vem aí uma divisão. Então, depois que eu pegar cada valorzinho, deixa eu voltar para cá, cada valorzinho desse aqui, cada valor desse aqui vai entrar em cada um desses itens aqui dentro. Observe que eles estão o quê? Em módulo, né? Então, o resultado vai ser sempre positivo, ok? E aí você vai somar e vai dividir pela quantidade. Pronto. Esse é o desvio médio, tá? Daquele grupo. Tranquilo? Galerinha, alguma dúvida até aqui? Querem que eu volte em algum lugar? Algum slide? Então, tá bom. Então, vamos continuar. A variância e o desvio médio, padrão. Então, vamos ver aqui. Ó. Outras 2 medidas de dispersão são a variância e o desvio médio. Isso é o que é mais utilizado. Existem outros cálculos, tá? Mais aprofundado. Tá bom, gente? Mas a gente vai estar estudando só os principais mesmo. E é o que mais cai nos concursos também. O valor que corresponde à média aritmética dos quadrados dos desvíos em relação à média percebe o nome de variância. O valor, cujo valor indicado é o V e o Azinho. Então, na verdade, aqui vai ser uma mistura do desvio médio, só que aqui o resultado vai ser elevado ao quadrado, tá? É isso. Trocando em miúdo, é isso. Aqui uma fórmula depende da outra. Elas estão vinculadas, tá? E o desvio padrão vai ser o quê? Vai ser o resultado da minha variância, só que ele vai estar dentro de uma raiz quadrada, tá? Então, observe que os valores aqui sempre vão dar positivo, tá bom? E agora, senhores, vocês vão fazer esses exercícios aqui do livro, desse livrinho aqui da Moderna que vocês têm, ó. Tá bom? Vocês vão lá, vão fazer esses exercícios aí, para a gente poder corrigir. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu volte algum slide? Vamos lá, o momento é esse, tá? Eu sei que é muita informação, né? Eu até tentei resumir, mas é um assunto que não tem muito o que resumir, não. A parte de estatística é tudo isso aí, tá? Consegui aí fazer em 2 aulas, né?
Depois disso, a gente vai ver probabilidade, que acho que é o próximo item, porque está entre estatística e probabilidade, tá? Então, façam exercícios para a gente poder corrigir, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, gente. Então, vamos lá agora fazer os exercícios do livro. Depois que eu terminar esses exercícios, né? Esses assuntos que tem alguns ainda pendentes aqui do livro, eu estou pensando em trazer só questões de concurso e a gente cair dentro dessas questões, tá? Eu vou fazer um apanhado aí de UERJ, de ESA, enfim, esses concursos que tem por aí para a gente trabalhar, tá bom? E aí os assuntos vão ser variados, tá? Melhor, vou trabalhar dentro dessa matéria do quarto bimestre, né? Que aí faz como se fosse exercício de fixação, tá? Melhor. Pessoal que tem faltado as aulas, dá uma olhada nos vídeos, que vão te dar a base para responder aí os exercícios.
Qualquer dúvida, gente, só sinalizar, tá? Galera, segunda-feira a gente corrige, a gente começa a aula corrigindo esses exercícios, tá bom? Então vai ficar para casa. Espero que todos façam, porque isso é muito importante, tá? Que é através dos exercícios que vocês estão sabendo, tendo essa medição, se vocês estão aprendendo ou não, tá bom? Então, até segunda. Bom descanso para todos. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Vou botar aqui de novo, tá? Rapidinho. Nosso tempo está acabando. Dá um print aí. Foi, Gaspar? Beleza. Beijo, gente. Até semana que vem, tá? Tchau.